Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas regras que permitem verificar, sem efetuar a divisão, se um número é divisível por outro. Essas regras nós chamamos de critérios de divisibilidade. Quando que eu vou saber que um número é divisível por 2? Quando este número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, isto é, quando ele for par. Então, nós vamos analisar o final do número. Olha dois exemplos. 520. Vou olhar a terminação do número, o último número. Ele é 0. Ele está entre os números pares. Então, este número inteiro, 520, é divisível por 2. Outro exemplo, 648. Olha a terminação dele, 8. 8 é um número par. Então, o número inteiro será divisível por 2. Qual que é o critério de divisibilidade por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Como nós vamos verificar? Vamos somar os algarismos do número 627. Vamos verificar se ele é divisível por 3. Vou somar 6 mais 2 mais 7. 6 mais 2, 8. 8 com mais 7 vai dar um total de 15. 15 é divisível por 3. Então, o número inteiro, 627, também será divisível por 3. Vamos fazer outra análise desse número para ver se vai também ser divisível por 3, seguindo o critério acima. Qual é? A soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. Então, vamos lá. Vou pegar o primeiro, que é 4, vou somar com 3, mais 1, mais 2. 4 com mais 3 vai dar 7. Com mais 1, 8. Com mais 2, 10. 10 divide por 3? Não. Então, 4.312 não será divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos resultou num número que não é divisível por 3. Então, este número 4.312 não será divisível por 3. Próximo critério é o do 4. O número será divisível por 4 quando os dois últimos algarismos são 0, 0, ou formam um número divisível por 4. Então, vamos analisar esses exemplos aqui. Vamos verificar se ele é divisível por 4. Como que eu vou analisar? Volto na regrinha. Então, ele tem que terminar em 0, 0, os dois últimos números têm que ser 0, 0, ou os dois últimos números foram um número divisível por 4. Então, eu vou analisar. 1.300. Olha os dois últimos algarismos. 0, 0. Então, 1.300 é divisível por 4, ok? Próximo exemplo. 14.532. Pela regrinha, vou analisar os dois últimos algarismos. 32 divide por 4. Então, este número inteiro, 14.532, se eu for dividir por 4, vai dar um resultado exato. Vamos analisar o último exemplo. 17.813. Aí eu vou analisar os dois últimos números, né? 13. 13 divide por 4? Não, 13 não divide por 4. Então, 17.813 não é divisível por 4, ok? Critério do 5. Um número é divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5.
Esse é bem fácil mesmo. Então, eu vou olhar a terminação, último número. O último número tem que ser 0 ou 5. Então, eu analiso. 625 termina em 5. Então, o 625 é divisível por 5. 3.000. Vou analisar o último número. Termina em 0. É divisível por 5. Um termina em 5, o outro termina em 0. Aí eu vou colocar um outro exemplo aqui. 276. 276. Vou analisar o final. Ele termina em 5? Não. Ele termina em 0? Não. Então, o número 276 não será divisível por 5. Então, este critério foi o do 5. Critério de divisibilidade do 6 agora. O número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e por 3. Então, tem que atender às regras do 2 e do 3. Então, vamos recordar a regra do 2, bem do início da nossa aula de hoje. Ele tem que ser par. Então, eu olho a terminação. Não termina em 2? Então, este número é par. Mas não basta ser só par. Tem que atender a regra do 3. Como que é a regra do 3? Então, eu vou somar os algarismos. 9 mais 1 mais 12. 9 com mais 1, 10. Com mais 2, 12. 12 divide por 3? Divide. Então, 912 tanto é par, né? Tanto divide por 2. E também a soma dos seus algarismos deu um número dividido por 3. Então, satisfaz. Então, ele é um número divisível por 6. Então, para ser divisível por 6, tem que atender as regrinhas do 2 e do 3. Vamos analisar o outro exemplo. 524. Aí eu analiso o final para ver se ele divide por 2. Bateu, ok. Ele é um número par, ele é divisível por 2. Agora vamos analisar a regrinha do 3. Então eu vou somar os algarismos. 5 com mais 2, mais 4. 5 com 2, 5 mais 2, 7. 7 mais 4 vai dar 11. 11 divide por 3? Não divide por 3. Então, este número, ele acaba que segue o critério de 1, mas não segue o critério de 2, né? Dos dois ao mesmo tempo. Ou seja, ele não é um número divisível por 6. Por quê? Atendeu só o critério do 2 e não atendeu o critério de divisibilidade por 3. Então, este número 524, se eu for dividir por 6, não dará exato. Então, fiquem atentos aí. Tem que dar certo nos dois critérios e não apenas em um. Por que eu pulei para o 8, pessoal? O critério do 7 é muito complexo. Não compensa ter uma regra para o 7. Não compensa vocês seguirem a regra do 7. Se vocês forem analisar se um número é divisível por 7, compensa armar e efetuar a conta mesmo, ok? Do que ter uma regrinha. Por isso que a gente pula para o número 8. Então, vamos lá. Um número é divisível por 8 quando terminar em 00, 3 zeros, né? Ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. Então, eu vou analisar agora os 3 últimos números. Observe que ele é muito parecido com a do 4. Só que a do 4, eu analisava os 2 últimos. Agora, o do 8, eu analiso os 3 últimos números. Olha, os 3 últimos números. 0, 0, 0. Então, eu tenho 3 zeros no final. Então, eu sei que 3.000 vai ser divisível por 8.
Outro exemplo. Eu vou analisar os 3 últimos números. Vou analisar 520. Se eu for lá dividir 520 por 8 e der um resultado exato, eu sei que o número 7.520 vai ser um valor divisível por 8. Essas regrinhas são muito úteis quando o número é muito alto, tá, pessoal? Você analisa os 3 últimos números e já sabe se ele divide ou não pelo 8, ok? Agora nós vamos estudar o critério do 9. O número divisível por 9, quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. Então, observem que é muito parecido com a regrinha do 3. Porém, agora o resultado tem que ser um número divisível por 9. Então, eu vou somar os algarismos, tá? Vamos pegar lá, ó, 6 mais 4 mais 0 mais 8. 6 mais 4, 10. Aqui vai continuar sendo 10, né? Mais 8, 18. 18 divide por 9. Então, isso quer dizer que 6.408 é divisível por 9. Outro exemplo. Vamos somar aqui os algarismos. 2 mais 7 mais 3 mais 1 mais 9. 2 com mais 7, 9. 9 com mais 3, 12. 12 com mais 1, 13. 13 com mais 9 vai dar 22. 22 não divide por 9. Então, o número 27.319 não será divisível por 9, ok? Último critério é o do 10, muito prático também. Quando o número for divisível por 10, ele vai terminar em 0. Só esta regrinha. Simples assim. Então, vou analisar o último número. 1150 terminou em 0. Tá ok. 1150 será divisível por 10. 3.600 não termina em 0? Então, será divisível por 10. 4.203, vou analisar o último número. Opa, é 3. Esse número vai dividir por 10? Não. Então, ele não... 4.203 não é um número divisível por 10 porque ele não termina em 0. Então, por hoje é só, pessoal. Essas regrinhas também se encontram na apostila, na página 59. Para quem quiser também estudar pela apostila. Façam os exercícios pedidos pela professora. Dúvidas, novamente volto a falar que vocês podem estar me chamando no meu particular, ok? Espero que estejam bem. Fiquem com Deus. Beijos.